Olá, eu sou Marcela Linhares, psicóloga, e hoje eu tô aqui para falar sobre as emoções e as doenças. Que relação elas têm, hein? Vamos lá que eu vou te contar. Os processos do nosso mundo material, eles adquirem significado quando a gente consegue compreender esse processo dentro de nós. Nós, seres humanos, funcionamos em alguns planos simultaneamente. Plano físico, mental, espiritual, emocional. E a nossa principal forma de compreensão sobre tudo isso é o nosso estado de consciência. Hoje eu vou te mostrar por meio desse vídeo recortes de um bate-papo que eu fiz sobre as doenças, tanto as infantis quanto as de adulto, e o quanto é importante a gente abordar esse aspecto de uma maneira diferente, de uma forma mais ampla, saindo somente do físico, da doença do corpo propriamente dito, e entendendo de que forma ela se manifesta e nos sinaliza que algo não está legal na nossa vida, mas levando em consideração também outros pilares, outros aspectos. Muitas vezes, quando a doença se manifesta, nós temos a tendência a tentar eliminá-la da forma mais rápida possível, não é mesmo? Nós fomos aculturados a lidar dessa forma com a doença. Só que os sintomas que nós sentimos são a nossa melhor oportunidade de buscar a origem desse desequilíbrio que se manifesta na doença. E é isso que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo. O que eu quero te apresentar? Que a doença nos traz uma oportunidade de olhar com verdade para todo o nosso cenário e nos permite transformar em pessoas mais autênticas, sinceras e verdadeiras com os nossos próprios sentimentos. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? É que as nossas crianças funcionam como espelho dessa desarmonia dos adultos com os quais ela convive de uma forma muito próxima e muito intensa. E é por isso que as crianças também manifestam através das suas doenças, das doenças infantis, os desequilíbrios dos adultos. A verdade, essa verdade concreta, ela organiza o nosso entendimento e o entendimento da criança para lidar de maneira saudável diante dos desafios. Está aí. Aproveite e compartilhe esse vídeo, dê o seu like para que ele possa chegar em muitas famílias. Hoje eu queria falar com vocês de um assunto recorrente que tem chegado no consultório, que é sobre doenças, tanto nossas doenças quanto as doenças dos nossos filhos, especialmente, e dessas reincidências de doença. Vocês já pararam para pensar qual que é o papel que a doença exerce na família de vocês? Qual que é o papel que a doença exerce nos filhos de vocês nessa configuração familiar? Porque hoje nós somos uma sociedade que a gente quer acabar, né, com os sintomas. Qualquer coisa que a gente sente que seja desconfortável, rapidamente a gente quer dar um jeito para eliminar isso. Na verdade, o meu posicionamento pessoal e profissional é um pouco diferente disso. O que eu acredito? Que todos nós, seres humanos, a gente atua simultaneamente em alguns planos, né? No nível físico, espiritual, mental. E tudo isso tem a ver com a nossa consciência de tudo que está acontecendo nesses planos. O que eu vejo? Que quando existe uma harmonia, a gente chama de saúde, né? Entre esses planos. Quando existe certo desequilíbrio em algum desses planos, é o que a gente denomina de doença. Muitas vezes, esse desequilíbrio, a gente não traz ele para a consciência. Então, muitas vezes, a gente não tem esse desequilíbrio em alguma área da nossa vida, em algum plano que seja pilar na nossa estrutura, ele se materializa através da doença. E aí, o que acontece? O sintoma que muitas vezes a gente fica ansioso por eliminar é a única forma que nós temos de entender a origem desse desequilíbrio. Porque muitas vezes a gente manda para a sombra. O que é essa sombra, gente? É tudo aquilo que neste momento a gente não consegue lidar.
ou porque não coincide com aquilo que a gente acredita, ou porque às vezes é doloroso demais para a gente reconhecer. Então a gente manda para a sombra, para um lugar inconsciente. E a doença ela aparece justamente como uma forma de sinalizar que algo não está legal. E aí o que acontece no âmbito familiar? As crianças, na maior parte das vezes crianças ainda muito pequenas, até por volta dos 3 anos ou um pouco mais, elas estão vivendo essa fusão emocional com os pais, com a estrutura familiar. Então, muitas vezes, aquilo que é a nossa sombra do adulto é materializado através da doença da criança. Por quê? Porque a criança está vivenciando tudo aquilo que a estrutura familiar vivencia. Então, se essa estrutura não está saudável por algum motivo, a criança ela sente, ela absorve e ela reproduz isso por meio das doenças. E a gente vive numa sociedade que a gente foi aculturado a lutar contra a doença. Saúde! E na verdade, a cura, ela não vem dessa luta com a doença, ela vem dessa ampliação do conhecimento de tudo que está no nosso entorno. Então, a melhor forma da gente olhar para a doença é olhar para as nossas próprias verdades, sendo muito sincero com a gente mesmo, entendendo de que forma que essa doença vem para me alertar. Então, gente, é claro que o vírus existe, a bactéria existe, eles estão aí, né? Mas são formas da gente materializar, da gente concretizar aquilo que já está em desarmonia em nosso organismo. Então, vocês podem me perguntar, qual que é a forma, então, Marcela, da gente realmente lidar com isso, lidar com essas doenças, principalmente libertando os nossos filhos dessa responsabilidade de mostrar isso pra gente. E aí, gente, a principal forma, as crianças e nós mesmos temos direito à verdade. Então, a verdade que precisa ser exteriorizada é a verdade que está aqui dentro. Toda vez que a criança está vendo, escutando, né, percebendo uma coisa que na verdade não encaixa com aquilo que ela está vivenciando, isso vai trazer um desequilíbrio. Isso é como se para ela o quebra-cabeça não encaixasse. A mamãe tá falando uma coisa, mas eu tô percebendo outra, né, da mamãe, do papai, da nossa família. Então é muito importante trazer verdades para a criança. Pode fazer isso, né, naquela técnica que eu falo para vocês durante o sono, libertando a criança disso. Tá difícil, filho, a mamãe tá passando, né, por muitas dificuldades, a mamãe e o papai, nós estamos nos desentendendo com algumas coisas, mas essas questões são questões do adulto que nós já estamos resolvendo, nós já estamos providenciando, então mostrando que vocês já estão entendendo um caminho possível para lidar com isso. Mas para isso, o adulto primeiro ele tem que olhar com muita verdade, né? Ser muito sincero com tudo isso que está se passando. E aí, gente, o que você achou desse vídeo? Fez sentido para você? Me conta aqui por meio desses comentários de que forma esse vídeo repercutiu aí em você. Você quer ter mais informações como essa que eu acabei de te mostrar? Conheça o método Maternidade Presente e comece a viver uma jornada de consciência e muita leveza na sua maternidade. Tá no link aqui embaixo. Grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo.